Queridos amigos do Rema, pela primeira vez nos falamos através da internet. A pandemia ainda não permitiu que nos encontrássemos pessoalmente, mas esse dia virá. Eu fico muito feliz e honrada pelo convite que me foi feito pelo querido amigo Otávio, para que nós estivéssemos juntos por alguns minutos para conversar, como sempre fazemos. E hoje me lembrei do grande ator Humphrey Bogart. Ele era um fumante inveterado, como praticamente todos os homens da sua geração, e casado com também a atriz Lauren Bacall. Os dois tinham um casal de filhos, eram felizes, mas aparece nele um câncer de garganta que foi impossível combater. Ele, todas as noites, apaixonado como era pela esposa, quando iam dormir, ele dizia: "Boa noite, querida", e então adormecia. Na noite em que ele morreu dormindo, ele estava muito bem, os dois se deitaram, ele olhou para ela e disse, olhando nos olhos dela: "Adeus, querida". E aquilo a impactou profundamente, mas ela não queria fazer reparo no que ele estava falando. Ao invés de "boa noite, querida", que ao longo dos anos ela tinha escutado toda noite, o "adeus, querida". Não deu outra. Ele morreu naquela madrugada, dormindo. Quando ela foi acordá-lo de manhã, ele estava morto. Ele morreu em janeiro de 1957, uma época em que, obviamente, se até hoje é tão problemático todo tipo de câncer, e esse em particular, naquela época, então, os recursos, inclusive medicamentosos de retirada de dor, por exemplo, eram praticamente inexistentes. Então ele sofreu bastante, mas foi um homem de uma elegância absoluta, que todos os amigos adoravam. Era um grande ator, fez grandes filmes. E toda vez que eu vejo alguém me contar uma história sobre adeus, eu me lembro disso, desse "adeus, querida", que Humphrey Bogart deu com tanta serenidade à esposa, porque no fundo, talvez naquela noite, ao dormir, sua alma soubesse intuitivamente que ele não acordaria no dia seguinte. Dos livros psicografados por Luiz Sérgio através de Dona Irene Pacheco, eu confesso a vocês que tenho um favorito, que é justamente Na Hora do Adeus. E não sou só eu. Muita gente até hoje comenta comigo: dos livros do Luiz Sérgio, o que eu mais gosto é esse. E eu confesso às pessoas que o meu também. Porque, no fundo, nós, quando discutimos o momento da morte física, nós estamos discutindo nós mesmos. Não só a nossa postura perante a perda aparente daqueles que vão à nossa frente, mas as outras formas de adeus que às vezes ao longo da vida nós precisamos executar. E estamos numa época tão difícil, atravessando um ano tão dolorido, em que o mundo inteiro está na expectativa de uma vacina para que possamos nos expor de forma real para a vida novamente. E eu fico pensando que, claro, todas as pessoas que perderam seus entes queridos por causa desse vírus não tiveram nem mesmo condições de se despedir como ficou usual a despedida. Uma querida amiga perdeu a mãe há pouco tempo, vítima da Covid, e ela comentava que é bastante difícil receber um saco com as roupas que a pessoa estava usando sem poder executar qualquer despedida. Porque o despedir-se ainda é uma necessidade da nossa alma, embora muitas e muitas vezes pessoas amadas partam de inesperado e não houve a possibilidade da despedida. Quando os amigos espirituais dizem que as longas enfermidades são grandes ensinamentos, eles não estão falando só daquilo que a pessoa enferma
ultrapassa e das pessoas que estão em volta. Os espíritos estão falando da preparação que é para todos aquela enfermidade, muitas vezes incurável. Até porque, tanto para quem vai embora como para quem vai ficar, todo momento de sofrimento, de luta, porque não existem enfermidades graves que sejam tranquilas, faz com que, num certo momento, pensemos, é a hora da pessoa partir. Porque quando o corpo físico não oferece mais mínimas condições de sobreviver, então não há mais como a alma eterna ali permanecer. Sabemos que o nosso corpo físico, com todas as suas dificuldades, é o atual instrumento da nossa alma eterna, para que nós possamos nos manifestar. Mas, quando nós conseguimos esse momento de nos despedir, de saber que não há mais condição para a pessoa permanecer, ficamos, após a partida dela, entre a tristeza e o alívio. O alívio por ver que cessou para ela aquele processo de sofrimento tão grande. E para nós também. Quantas vezes vimos pessoas amadas definharem e se tornarem outras pessoas, não mais aquelas que amávamos, com as quais convivíamos, porque as enfermidades, com certeza, vão deteriorando todas as nossas forças físicas, psíquicas, mentais. Mas ao longo da vida, há outros momentos de adeus necessários. E cada um de nós, sem dúvida, vivencia muitos. E quando nós adiamos determinados momentos de adeus, muitas vezes nos arrependemos. Adeus a determinadas coisas que estão nos desequilibrando há muito tempo, mas que nós fingimos que controlamos. Adeus de relacionamentos que já não são mais o que eram. Adeus de amores que já foram tão extraordinários, mas que de repente, ou ao longo dos muitos anos, deixaram de existir. Há dias ouvi o relato de um rapaz cuja esposa pediu a separação, o divórcio, após 30 anos de casamento. E ele mandou um e-mail para relatar a sua dificuldade em recomeçar a vida depois de 30 anos ao lado da pessoa. Mas ele mesmo admitia: quando eu e ela nos sentamos para conversar, percebemos que havia muito mais solidão, separação, mágoas entre nós do que o amor que um dia havia nos unido. Eu tenho dificuldade para refazer a minha vida, mas entendo a postura dela. Porque realmente quando fomos conversar, vimos que tanta coisa havia se perdido. E quantas vezes alguém não aceita o adeus que o outro propõe e parte para a violência. Os casos de feminicídio são inúmeros, diários, no mundo inteiro. No nosso país, então, nem se fala. Porque aquela pessoa determinou que você, embora infeliz, e com certeza o outro também infeliz, você jamais poderá seguir com a sua vida sem a presença dele. E aí surgem violências inomináveis, que há muito tempo o homem sincero, inteligente, já tirou da própria vida. E por isso os amigos espirituais sempre dizem: não há nada que uma conversa sincera não resolva. Às vezes renúncia, porque nós percebemos que a pessoa não quer mais estar ao nosso lado. Às vezes uma revelação. A pessoa também passa pela mesma questão emocional que nós, ou não consegue expor o que vai dentro da alma, e a conversa com certeza apontará caminhos,
mas dizer adeus para sentimentos que já foram tão profundos em nós é sempre complicado, embora muitas vezes necessário. Há pouco tempo um amigo comentava que, vivendo nos Estados Unidos, ele ficou impressionado logo no início com a racionalidade dos pais americanos, que desde muito cedo começam a se preparar financeiramente, porque lá as universidades são caríssimas, e também afetivamente, quando eles sabem que vai chegar o momento em que seus filhos, por mais amados, vão morar fora, vão morar na universidade, e muitas vezes é uma universidade distante da casa onde a pessoa nasceu, onde se criou. E ele contava impressionado como isso é da cultura deles. E quando a pessoa parte, claro, você sabe que ela um dia retorna, vai terminar a universidade, mas não será mais a mesma que um dia partiu. Há uma preocupação muitas vezes entre os espíritas quando pensam nos reencontros no mundo espiritual. E eu me recordo, há muitos anos atrás, de um moço que havia perdido o filho num acidente. O rapaz tinha 20 anos, ele era muito espírita, e no velório do filho, de forma inacreditável, ele recebia a todos que chegavam, sorridente, e dizia, abraçando a todos e confortando a todos: meu filho está muito melhor do que eu. Meu filho está muito melhor que todos nós. Ele tinha só 20 anos, ele vai seguir outros caminhos no mundo espiritual. Todos nós, espíritas, sabemos muito bem que isso aqui é transitório. O rapaz havia morrido num acidente de forma inesperada. 2 anos depois, esse pai teve um infarte. Mas um infarte daqueles assim que só não o levou para o mundo espiritual porque não era o momento dele. E claro, foi cuidado, depois o médico foi conversar com ele. E aí ele contou que 2 anos antes havia perdido o filho, mas que aquilo com certeza não tinha nada a ver com o problema de coração dele, porque ele entendia muito bem o que tinha acontecido com o filho, ele superou rapidamente, ele não tinha problema nenhum quanto a isso. O médico, que não tinha religião nenhuma, disse a ele: o senhor é espírita? Ele disse: sou, nós acreditamos que a vida continua além da morte. Eu podia lhe contar detalhes, por isso eu estou sempre muito tranquilo em relação à ausência do meu filho. E aí, preocupado em voltar para casa, ele disse: o senhor fez para mim a receita, o que eu preciso fazer agora? O médico disse: fiz, está tudo aqui, mas tem uma coisa que o senhor vai fazer. O senhor vai visitar diariamente o seu filho onde ele está sepultado. Foi um choque. O quê? Mas de jeito nenhum. Só fui lá no momento do enterro dele. Nunca mais voltei. Já tem 2 anos que ele não está mais aqui, mas eu não vou de jeito nenhum. E o médico disse: o senhor vai, porque isso faz parte do seu tratamento. E vou lhe dizer, o pouco que eu conheço da doutrina espírita me permite lhe dizer que aquele filho de 20 anos o senhor perdeu. O filho que o senhor vai reencontrar no mundo espiritual é outro. Porque o senhor ainda pretende viver muitos anos. Ele avança, o senhor também se modifica. Quando os dois se reencontrarem na verdadeira vida, não duvide, ele terá amadurecido o que ele não amadureceu aqui. Ele será outro, provavelmente muito melhor e mais experiente, mas será outro. Este filho que o senhor enterrou há 2 anos atrás, o senhor perdeu. E o senhor vai diariamente ao cemitério, por minutos que sejam, para dizer adeus a esse filho, que o senhor nunca mais vai reencontrar. Não o filho que o senhor perdeu. O senhor vai reencontrar outro. Esse, não mais. E ele comentava comigo: Maíse, eu fiz isso por longos meses. Diariamente eu ia ao cemitério. E olhava o túmulo do meu filho, a data do nascimento, a data da morte,
o rosto dele numa foto ia me conscientizando. E chorei muitas vezes o que eu não tinha chorado quando o enterrei. E já tinham se passado 12 anos da morte do filho, e ele dizia que o médico que cuidava dele até aquela data dizia que ele tinha se salvado o próprio coração ao finalmente admitir o adeus necessário que ele nunca tinha dado ao filho. Às vezes nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é errado ou é altamente prejudicial para nós ou para o outro. Que aquilo não vai nos levar a lugar nenhum, seja a situação ou a circunstância que for, mas nós temos enorme dificuldade para a mudança. E toda mudança significa dizer adeus àquilo que existia antes. E se existia antes e não nos faz bem, precisa se transformar. E é claro, apegados emocionalmente a tantas situações e pessoas, muitas vezes é difícil dizer adeus. Nós temos dificuldade de trocar um carro. Não financeiramente muitas vezes, mas pelo apego mesmo. Quando garota, eu nunca dirigi, mas minha irmã tinha um fusquinha amarelo chamado Yellow Asdrubal. Esse fusquinha perdeu-se num acidente de carro que anos depois a minha irmã caçula sofreu. E obviamente acabou-se o Yellow Asdrubal, pois era um Fusca, um carro. Mas quando deu-se perda total, minha irmã, graças a Deus, ficou muito machucada, mas depois ficou bem. As histórias sobre o Yellow Asdrubal eram parte do nosso tempo. A quem nós tínhamos dado carona, como foi que meu pai havia comprado o Fusca, né? O que sobrou do Fusca, que foi praticamente nada, e era simplesmente um Fusca amarelo. Quando nós percebemos que não há mais como disfarçar a nossa atitude, que chega quase ao desequilíbrio, porque insistimos em determinada coisa, me recordo sempre dos amigos espirituais que nunca defenderam a atitude que muitos têm de ficar em relacionamentos, em situações que não podem mais existir ad eterno. Eu sempre conto, na época da minha avó espírita, ela hoje teria mais de 100 anos, ela se tornou espírita ainda na década de 20 do século passado. Quando a pessoa chegava no centro espírita e falava da violência que muitas vezes sofria do marido, porque isso sempre existiu nos relacionamentos, ela ouvia: olha, fique tranquila, seu esposo é uma cruz que você tem que carregar. Com o passar dos anos, os espíritos, ao nos considerar mais maduros, com certeza começaram a nos lembrar que muitas vezes odiamos as nossas cruzes. Então de nada adianta você se conformar com determinada situação, você se apegar a determinada situação, não solucionar aquilo e mais tarde ter inclusive uma enfermidade. Um dia a medicina com certeza vai aprofundar os estudos que já começam a acontecer em muitas áreas sobre o número de doenças que nós evitaríamos se solucionássemos, se dessemos adeus a determinadas situações altamente aflitivas, problemáticas, complexas, que nos fazem grande mal. Diabetes está relacionado a isso. Câncer, quase todos. Uma pesquisa de anos atrás comprovou que 68% das mulheres americanas que tiveram câncer de mama tinham uma coisa em comum: haviam terminado relacionamentos de muitos anos e não se conformaram com isso. Carregaram a mágoa, carregaram a dificuldade, viveram inclusive um processo violento de
auto-perdão que não existia e precisava ter existido. Porque nós podemos até perdoar o outro, mas às vezes não nos perdoamos. E ficamos nos culpando. E percebo que os amigos espirituais têm grande dificuldade em nos ajudar quando nós arrastamos situações ou pessoas na nossa vida como se fossem cadáveres insepultos. E vamos levando aquilo. Mágoas, meu Deus, como as mágoas adoecem. Um dia a medicina vai entender isso. Já há alguns médicos em várias especialidades, e vocês já devem ter vivido essa experiência em algum momento. Você vai à consulta, depois que ele faz as perguntas de praxe, muitos deles agora perguntam: como vai sua vida afetiva? Como a senhora está emocionalmente? Já começaram a perceber. E eu tenho amigos médicos que me dizem que há pessoas que pagam consultas caríssimas e não tem absolutamente nada. E sabem que não tem problema nenhum. Exames fantásticos, mas vão simplesmente para serem ouvidas. Por isso, Chico Xavier dizia: ah, se todos os médicos orassem. Ele, Chico, na sala de espera de qualquer médico, ele contava que fazia sua oração. E a primeira coisa que ele pedia aos espíritos amigos é que aquele profissional pudesse acertar no diagnóstico que faria do Chico. Quando nós começamos a entender que não somos capazes de dar o adeus necessário a várias situações da nossa vida, muitas vezes a terapia nos ajuda. Só religião, não. Porque se fosse assim, bastava um tratamento de passes, bastava um tratamento físico-espiritual e tudo estaria no lugar novamente. Me recordo de Dr. Bezerra de Menezes, há muitos anos, dizendo na Comunhão Espírita, durante um trabalho de tratamento físico-espiritual, naquela época chamava-se trabalho de cura, e sabiamente os amigos espirituais disseram que não se chamasse mais cura, porque nem eles poderiam afirmar que todas as pessoas que passassem por aquele tratamento, obviamente, ficariam curadas. E eles comentavam que todo esse processo de se curar tinha 3 momentos. Vinham dos laboratórios do infinito energias extraordinárias que eles faziam que se unissem às forças da natureza. E o terceiro item tinha uma dificuldade. Dependia do enfermo, que ia receber tudo aquilo. E claro, de forma sutil, Dr. Bezerra naquela noite quis nos dizer que era aí que o problema acontecia. Porque é claro que dos laboratórios do mundo espiritual vinham as energias mais belas. A natureza que nós temos desrespeitado tanto, há tanto tempo, tinha também as suas energias benéficas. Mas quando chegava na pessoa, por maior a necessidade dela, o problema muitas vezes aparecia. Porque ela parecia disposta à cura. Ela queria muito a cura no seu discurso de necessidade, mas no fundo não ajudava em nada. Quantas vezes nós já tivemos amigos, familiares, pessoas com quem nos dispusemos a conversar, que conte seu problema, o que você está passando, por que você está desse jeito, tão modificado? E a pessoa então fala o que está passando, você escuta às vezes hora a fio, e quando você sugere, porque a própria pessoa pediu alguma coisa, imediatamente a pessoa diz: você não entendeu o meu caso, não adianta eu desabafar com você. Não duvide, há muita gente que afirma querer ajuda, que pede ajuda, mas no fundo não quer dizer a Deus a conveniência de ser sempre a vítima.
é a famosa síndrome do coitadinho, que o próprio Chico dizia era a pior de todas as doenças. Quando você quer ficar no cantinho, o cantinho é confortável, é conveniente. Você é o incompreendido. Você é aquela pessoa que você não sabe como que você está encarnado. Foi um engano. A sua própria vinda à Terra foi um equívoco. De quanta gente eu já escutei. Olha, Maíse, eu sei que essa minha reencarnação não dá certo, porque no fundo foi um engano. Não era para eu vir para a Terra. Eu já ultrapassei esse processo. Quantas pessoas eu conheci na minha juventude que seguiram outros caminhos e nós nos encontramos e a pessoa surpresa diz: mas você ainda é espírita, Maíse? Você ainda faz palestra? E eu confesso que sim, e a pessoa logo me diz: ah, eu já ultrapassei doutrina espírita há muito tempo. E curiosamente eu sempre pergunto: e você fez o quê? Nossa, eu já fui budista, eu já fui isso, já fui aquilo. Mas quando você conversa um pouquinho mais, você percebe que alguma coisa deu errado. Porque no fundo a pessoa busca em tantos lugares a solução para questões que ela não consegue encontrar. E por isso eu digo sempre, e acho que vocês concordam comigo, se a doutrina espírita não tornou até hoje você uma pessoa melhor, busque outra coisa. Porque o grande objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem, é avançar, é entrar pelo berço e sair um dia através do túmulo melhor. Há uma linda mensagem antiga de Eurípides Barçanufo através de Chico Xavier, e ele, linda, em que ele fala sobre a nossa tarefa na Terra, a tarefa de todos nós, e no final ele diz: é preciso ser mais do que pó. Porque às vezes nós encontramos pessoas que têm tal apego a situações que precisavam ser modificadas que nós ficamos a imaginar a dificuldade enorme que vai ser encontrar tudo isso embolado na verdadeira existência. Toda uma vida na Terra inútil, porque a pessoa se concentrou de tal maneira em si mesma que esqueceu de se desapegar das coisas, das situações dolorosas, conflitantes, para simplesmente avançar. Nas graves enfermidades, você percebe que a pessoa começa a se despedir quando ela começa a se desconectar. Com certeza. Meu pai morreu há 19 anos. Era uma pessoa extraordinária e sempre antenado. Às vezes lia uma notícia no jornal, me telefonava para comentar sobre aquilo. Conversávamos sobre tudo. Ele morreu em novembro de 2001. Em setembro de 2001 aconteceu o atentado terrorista aos Estados Unidos. E nós dois estávamos, ele teve câncer no cérebro. Ainda estava lúcido, nós dois sentados no sofá da casa dele. E ele olhou para a televisão e de repente disse assim para mim: mas o que foi que aconteceu lá nos Estados Unidos? E eu então expliquei: papai, o senhor nem imagina, aconteceu isso. Expliquei em detalhes, né? Quem gosta de falar já viu. Expliquei em detalhes o que tinha acontecido, as pessoas que tinham morrido, que eles ainda estavam procurando sobreviventes, o mundo inteiro, chocado. Quando eu acabei, olhei para ele e ele disse para mim: minha filha, isso não me importa mais. E aí eu vi que o tempo dele estava acabando mesmo. Porque uma pessoa com o temperamento dele, com certeza, sabia que aquilo não fazia mais diferença. Ele não teve ânimo de conversar comigo sobre aquilo. E era uma coisa que estava abalando o mundo inteiro. Vinícius de Moraes, o grande poeta, ficou famoso não pelos 9 casamentos que teve simplesmente, mas porque cada vez que ele ia embora, ou ele escrevia uma música maravilhosa, ou deixava uma poesia lindíssima para a mulher que ele estava abandonando. Era sempre ele que saía dos relacionamentos. Então, num dos casamentos dele, quando a mulher levantou-se
e foi até a geladeira, tinha um bilhete de Vinícius. Ela nem tinha reparado ainda que não tinha mais nada dele na casa. Ele tinha escrito: "Ah, o amor. Abraços, beijos, alegria. Depois mais abraços, mais beijos. Depois o que, amada? Depois pranto, depois tédio, depois nada." Vinícius de Moraes. E ela contava, muitos anos depois, quando ele morreu, inclusive, há 40 anos atrás, que ela, num primeiro momento, ficou tão encantada com aquilo que só depois ela descobriu que ele havia ido embora. Uma outra esposa, quando acordou, tinha no travesseiro um bilhete: "Amada, que olhos os teus, são cais serenos, cheios de adeus." E ele é que tinha ido embora. Ela nem sabia que os olhos dela pretextavam a ele algum adeus. No fundo, há pessoas que têm sabedoria para deixar determinadas situações e deixam até boas lembranças. Há outras que de jeito nenhum. Se durante muitos anos nós alimentamos mágoas, o problema é nosso. A enfermidade, a inconformação ficou conosco. É famosa a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, tetraplégico, cego. Ele tinha hemorragias constantes. E um dia teve uma tão profunda, ele morava em Tuiutaba, que ele pediu aos amigos: "Me coloquem numa Kombi, me levem até Uberaba, que eu quero me despedir do Chico. Não quero morrer sem me despedir dele." E a viagem foi tormentosa, tiveram que trocar os lençóis mais de uma vez. Ele então chegou lá em Uberaba, os amigos entraram com a cama até próximo do Chico, e o Chico com aquela fila de gente na frente. Jerônimo ficou esperando. Quando tudo acabou, Chico disse: "Jerônimo, o que você está fazendo aqui, meu filho?" "Ah, Chico, eu estou morrendo, por isso eu vim me despedir. No caminho de Tuiutaba para cá, os amigos tiveram que trocar meus lençóis, eu estou me esvaindo, estou partindo." E o Chico disse a ele: "É verdade, Jerônimo. Você, inclusive, está com a maior de todas as enfermidades. Uma que não tem jeito." Jerônimo contava que era como se um raio tivesse partido ele por dentro. Porque, no fundo, ele tinha esperança do Chico dizer: "Não, meu amigo, isso vai passar." Não. E ele imediatamente disse: "Chico, eu sei que eu tenho uma doença gravíssima. Eu não me movo do pescoço para baixo, eu sou cego." "Não, Jerônimo, eu estou falando de uma doença muito pior. A síndrome do coitadinho." E o Jerônimo: "Síndrome do coitadinho?" "É. Todo mundo que vê você nessa cama diz: coitadinho do Jerônimo. Meu Deus, coitado do Jerônimo. Como é que Deus fez isso com esse moço? Coitado do Jerônimo. Você ouve tanto que você é um coitado, que você passou a acreditar piamente." Ele, chocado, começou a lembrar que raras pessoas chegavam até ele e diziam: "E aí, Jerônimo, tudo bem?" Não, as pessoas olhavam para ele e ele era cego. Os amigos contavam: "Nossa, fulano chorou mudo, para você não saber que ele estava chorando quando viu você nessa situação." Bom, nem preciso dizer que Jerônimo resolveu que não ia mais padecer da síndrome do coitadinho e viveu mais 30 anos. Dedicou a sua vida a viajar por toda parte, com a ajuda dos amigos, para fazer palestra, deitado. Esteve na Comunhão Espírita várias vezes e eu tive a oportunidade feliz de encontrá-lo. Muitas vezes nós preferimos viver a síndrome do coitadinho do que dizer adeus necessário àquilo que está nos fazendo grande mal, mas que de repente ficou muito conveniente para nós. Evitemos isso. Nessa época em que ficamos tão isolados,
em que abraçar e beijar passou a ser um risco, em que, infelizmente, a essa altura, tanta gente está nas ruas sem respeito a ninguém, sem uso das máscaras necessárias ainda, achando que, como é jovem ou robusto, não vai pegar nada, sem ter o olhar para o outro que pode ser contaminado por ele. Num ano tão difícil, que nós possamos fazer uma pesquisa interna e ver que a Deus nós estamos adiando há tanto tempo e que precisa acontecer. Se algo eu pude desejar é que possamos dar a Deus a tudo aquilo que nos impede de fulgurar em nós a beleza para a qual nós fomos criados por Deus. Que nós possamos dizer a Deus a todas as lembranças amargas, que fiquem como lições. Que nós possamos dizer a Deus a todas as coisas tão pequenas que nós insistimos em levar a ferro e fogo na nossa vida. Que nós possamos dizer a Deus aos defeitos graves que às vezes temos e que nos impedem de sermos as pessoas, os pais, as mães, os amigos, os irmãos, os filhos que poderíamos ser. Dr. Bezerra de Menezes, no seu último dia de vida na Terra, em 1900, ao chegar à janela, viu que a fila das pessoas enfermas que estavam ali para buscar uma consulta dobrava a esquina. Ele sabia que o seu tempo tinha acabado, mas numa prece pediu às forças do bem que, enquanto o último da fila, que ele nem conseguia enxergar, enquanto o último da fila não fosse atendido, que ele permanecesse dentro do corpo. E assim aconteceu. O último paciente foi socorrido e ele então se deita, chama a família para despedir-se de todos. Chico Xavier comentava que sabia que ia desencarnar num dia em que o Brasil inteiro estaria muito feliz. E assim foi. No dia em que o Brasil comemorou a conquista da Copa do Mundo de 2002, ele, após tomar o clássico cafezinho com pão de queijo, disse às pessoas: eu vou ali no quarto descansar um pouquinho. Não voltava, alguém foi vê-lo e ele havia partido. Mais tarde, dias depois, Divaldo Franco, tribuno espírita, perguntou a Joana de Ângeles, sua mentora: Emmanuel veio buscar o Chico na hora do seu desenlace? Joana sorriu e disse: Emmanuel, o próprio Cristo veio buscar. E contou que quando Chico afastou-se do corpo físico, porque havia cessado ali, aos 92 anos da sua vida na Terra, antes de ser levado pelas forças do amor que tinham vindo buscá-lo, pediu para ajoelhar-se no meio do quarto e agradecer infinitamente tudo que havia vivido na Terra. Viana de Carvalho, grande orador, espírita, era militar, por onde passou transferido pelo exército, fundava um centro espírita. Fazia palestras extraordinárias, desencarnou há muito tempo. Mas no seu velório foi visto entrando no próprio velório, de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Aproximou-se do caixão onde o seu corpo físico estava sendo velado e disse alto e bom som: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. Virou-se e seguiu com o Dr. Bezerra de Menezes. Meus amigos, se há algo que será comum a todos nós, é o momento de partirmos, de retornarmos à verdadeira existência e de lá contar o que foi que nós fizemos na Terra. Vão nos perguntar algumas coisas, com certeza também vão nos perguntar se fomos felizes. Que nós possamos dizer que sim, porque no momento certo, na situação correta,
nós soubemos dizer adeus necessário a tudo que nos impedia de sermos tudo aquilo que nós podemos ser. Há uma frase da psicologia moderna que eu tenho certeza os amigos espirituais concordam e que diz: você só muda quando a dor de mudar é maior do que a dor de deixar como está. A verdade é que nós precisamos muito de transformação. Por isso retornamos e voltaremos ainda muitas vezes, mas que possamos voltar sempre melhores. Que o adeus mais necessário que percebamos em nossa vida seja de deixar para trás todo o egoísmo, toda a maldade, todo orgulho e sabermos que, eternos que somos, precisamos desde hoje viver de forma plena, felizes e conscientes e ter o olhar para o outro, um olhar generoso, um olhar sempre amigo, o olhar que acolhe de verdade. Sejamos mais do que espíritas, sejamos verdadeiros cristãos. Seja o adeus na hora do nosso desencarne ou do desencarne do outro, seja aquele adeus, às vezes diário, que nós precisamos dar às nossas próprias inconveniências e desgastes. Vamos fazer isso. Seremos cada vez melhores. Não esperemos que a dor venha nos ensinar. Simplesmente amemos. Que todo adeus que dermos seja a lembrança do que ainda podemos transformar. E que ao darmos adeus a esse 2020, realmente sejamos melhores. Porque, como disse outro dia o diretor da Organização Mundial de Saúde, esse vírus colocou o mundo inteiro de joelhos, não por acaso. Com certeza, para que cada um de nós saia melhor. Veja o outro como alguém que é um elo importante dessa grande cadeia que é a humanidade. Pensemos sobre tudo isso. Nós que vivemos uma religião que considera a morte física simplesmente uma passagem para a verdadeira existência, vivamos no dia a dia o adeus necessário, aqueles que forem possíveis para nós, na absoluta certeza de que quando Maria viu Jesus crucificado, com certeza sua dor era imensa e ela, dizem os espíritos, se lembrou de todos que haviam sido beneficiados pelo seu filho. Ninguém estava ali. Mas Jesus sabia que tinha vindo para isso, para nos lembrar, a cada um segundo suas obras. Brilhe vossa luz. Vós sois deuses. Um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. Jesus é sempre o inesquecível amigo das nossas almas. Ele que nos disse adeus, fisicamente falando, mas que afirmou: eis que estarei convosco até o final dos séculos. Possa ser o guardião do nosso coração, que sempre se transformará. Que Jesus, os mentores do Rema, todos aqueles que já foram antes de nós, possam nos abençoar, para que nós possamos abençoar a nossa vida e a todos que nos buscarem também. Até o nosso próximo encontro, que, se Deus quiser, depois de uma vacina, será de muita aproximação e fraternidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.